lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e têm razão, pois eu sou o mesmo. Se eu, o Senhor e o Mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que o que enviou. Já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. Amém? Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz, Pai. Fala conosco nessa manhã, Senhor. Eu repreendo, Senhor, todo espírito de distração, Pai. Eu repreendo, Senhor, toda ave de rapina, Senhor, que tenta roubar essa semente, Senhor, que irá ser plantada, Senhor, no coração dos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, leva a nossa mente, Senhor, nosso coração cativo a Ti nesta manhã, Pai, para que nós possamos, Senhor, entender, Senhor, a Sua verdade, Senhor, a Tua palavra, Senhor, para que assim, Senhor, possamos vivê-la, Pai, em nome de Jesus. Amém? Fala para a pessoa que está do teu lado assim, ó, fica ligado. Não perca nada que o Senhor tem aqui para você. Jesus estava aqui com os seus discípulos. E ele traz um ensinamento que eu considero um dos ensinamentos mais tremendos da palavra de Deus. Essa conversa e esse ensinamento, ele não veio por acaso. Jesus não simplesmente achou que deveria falar aquilo para os seus discípulos, não. Quando você volta um pouquinho nos evangelhos, você vai ver que em Lucas, capítulo 22, os discípulos estão entre si, se questionando e se perguntando: quem é o maior entre nós? De repente bate uma preocupação no meio dos discípulos. De quem seria o maior? E Jesus então, logo em seguida, em João, ele traz esse ensinamento. Na verdade, aquele questionamento, quando você começa a estudar a cultura judaica, você vai ver que aquele questionamento, aquela pergunta de quem seria o maior entre eles, na verdade, era para saber quem era o menor. Se eles descobrissem quem fosse o maior, rapidamente eles descobririam quem seria o menor. E esse seria o ponto mais importante dessa discussão. Porque existe na cultura judaica uma lei que diz que o menor tem que servir o maior. Na tradição judaica, o menor serve o maior. O que tem menos condição, o que tem menos autoridade, o que tem menos conhecimento, o que tem menos posse, mesmo que ele não seja um escravo, mesmo que ele não seja servo, mas se ele estiver num ambiente e se tiver de ser realizado algum serviço ali, ele seria aquele que realizaria o serviço pesado, ou o serviço de pouca alma. Então os discípulos começam a se questionar para, na verdade, saber quem era o menor ali.
Nós estamos tratando desse texto que fala, onde Jesus vai trazer um ensinamento tremendo para os discípulos, através de um ato de lavar os pés. Isso era comum na cultura judaica. Todas as vezes que você era convidado para estar numa casa, era comum e era uma cultura você lavar os pés antes de entrar. Porque naquela época não existia sapatos fechados. O terreno é arenoso. Então eles usavam sandálias nas suas jornadas, nas suas caminhadas. E aquilo fazia com que seus pés ficassem empoeirados, ficassem sujos. Então era da cultura, chegar em algum lugar, lavar os pés. Só que não era simplesmente lavar os pés. Fazia parte da cultura também o anfitrião da casa oferecer água para você lavar os pés. Por isso que Jesus repreendeu aquele fariseu quando ele chegou na casa do fariseu e ele diz: eu cheguei aqui, nem água você me deu para me lavar os meus pés. Por quê? Porque isso fazia parte da cultura. Seria uma grosseria, uma falta de educação alguém chegar num ambiente e o anfitrião não oferecer pelo menos água para que ele mesmo lavasse os seus pés. E a cultura também dizia que o homem da casa, o dono da casa, o patriarca, ele não poderia fazer esse serviço. Porque aquilo seria como uma desonra para ele. Ele não poderia se rebaixar ao ponto de lavar o pé de alguém. Ou seja, os pais não lavavam os pés dos seus filhos. Os pais não lavavam, os patriarcas não lavavam os pés das pessoas que eram convidadas para a sua própria casa. Então, como funcionava essa cultura? Quando eles tinham servos, tinham escravos, ele ordenava para que um dos seus servos fizesse esse serviço. Mas você jamais vai ver na história judaica algum judeu lavando o pé do outro, sendo ele o anfitrião. Jesus aqui, ele dá um ensinamento tremendo, quebrando toda essa estrutura, quebrando todos esses parâmetros mundanos. E ele traz um ensinamento para os seus discípulos. Sabendo dessa cultura, conhecendo essa cultura. E ele sabia que aquele questionamento estava entre os discípulos. O texto vai dizer que ele estava numa mesa, estava ceando. Estava com os seus discípulos. Você consegue entender isso bem quando você lê todo o capítulo. De repente, Jesus se levanta. Troca as suas vestes. As vestes de estar na mesa não eram as mesmas vestes de alguém que se prostrava diante de outra pessoa para lavar os pés. Eram outras vestes. Ele troca as suas vestes. De repente, Jesus vai a algum lugar e volta com uma bacia com água, com uma toalha, e se prostra diante daqueles discípulos. Os discípulos, sendo conhecedor da cultura, da estrutura, no primeiro momento eles não entendem o que Jesus está dizendo, o que Jesus está falando, ou o que Jesus está fazendo. E eles começam a questionar Jesus. E Jesus fala: eu vou lavar os seus pés. Pedro, como sempre, é o que questiona mais, é o que fala mais, mas é o que vive mais experiências também com o Senhor. Você crê nisso? Ele então chega diante de Jesus e fala: tu és o meu mestre.
eu não vou deixar que você lave os meus pés. Mais uma vez a cultura dizia que os mestres, aqueles que ensinavam a Torá, jamais poderiam fazer esse tipo de trabalho. Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Em algumas versões você vai ver Jesus dizendo: você não vai ser mais meu discípulo. E Pedro, como sempre, aquela atitude dele, ele vira para Jesus e fala: então, Senhor, já que o Senhor vai lavar meus pés, lava as minhas mãos, lava minha cabeça, lava meu corpo inteiro. Eu gosto do Pedrão. É melhor alguém que você tem que parar aí do que alguém que você tem que empurrar. Seja Pedro. Amém. Jesus ali então traz uma das lições mais lindas da Bíblia. Jesus começa então a lavar os pés dos seus discípulos. E é tão interessante que o texto vai dizer assim: vocês me reconhecem como mestre, vocês até me chamam de Senhor, e na verdade eu sou. E eu vou dar um exemplo para vocês agora. E eu quero que vocês cumpram esse exemplo. E sigam esse exemplo. Eu irei lavar os seus pés. Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, irmãos. O interessante é que aquilo não o diminui. O interessante é que aquela cultura que era tão cruel, tão pesada, que humilhava tanto uns e engrandecia outros, e Jesus continua no mesmo patamar, quebrando aquela cultura, trazendo agora um ensinamento de humildade, trazendo agora, ensinando os discípulos, que no reino dos céus não existe grande ou pequeno. Existem homens e mulheres que decidiram servir pessoas. Existem homens e mulheres que decidiram servir o reino de Deus. É por isso que eu disse para esses novos soldados que estão aqui: nós estamos aqui para servir vocês. Essa igreja aqui está para servir o chamamento de vocês, a chamada de vocês, o propósito que existe na vida de vocês. Sabe o que eu entendo com isso? É que o meu talento, a minha chamada, o propósito de Deus na minha vida não faz sentido se eu não conseguir te servir. Aquilo que Deus tem na minha vida não é um rótulo, não é uma escrita, não é um crachá que eu posso botar no peito e andar e todo mundo me reconhecer. Não, vai muito além disso. Deus não te chamou para segurar um rótulo, uma bandeira. Deus não te chamou para você mostrar aquilo que você é. Deus te chamou para servir pessoas. Deus te chamou para amar pessoas. Se for preciso, lave os pés, lave os pés. Se for preciso, faça o que for necessário, mas sirva as pessoas. Deus está ensinando aos discípulos aqui um evangelho de amor, de submissão. Um evangelho que não vai por interesse. Um evangelho que não busca aquilo que a pessoa tem. Mas Deus está ensinando para esses homens que o mais importante é aquilo que está depositado dentro de você. E que cultura nenhuma pode arrancar. Aquilo que Deus plantou no seu coração. A semente que está plantada no seu coração. Isso vai tornar uma árvore, vai dar fruto. E ninguém pode arrancar isso de você. Ainda que muitos
achavam um serviço de humilhação, que diminuía as pessoas. Imagina você ir para uma festa, você ir preparado para uma festa. Você está pensando que vai sentar na mesa e comer igualmente com todos. De repente, o anfitrião da festa precisa de um serviço pesado, de lavar os pés dos convidados. E ele descobre que você é o menor dali. Pela lei, você tinha que cumprir esse trabalho. Mas no reino de Deus, o menor serve o maior, e o maior serve o menor. No reino de Deus, não tem grande ou pequeno. No reino de Deus, tem homens e mulheres com coração para servir ao Senhor. E eu trouxe essa palavra, irmãos, com o endereço certo. Eu trouxe essa mensagem propositalmente. Porque nós vamos fazer um ato aqui nessa manhã. Um ato profético. E um ato de ensinamento para a igreja. Eu quero que você pegue esse ato como um exemplo para a sua vida. E que você saia daqui dessa manhã com um coração para servir pessoas. Que você saia daqui nessa manhã sabendo que se você se colocar na posição de pequeno, Deus vai te fazer grande. Sabendo que no reino de Deus não existe pequeno, não existe grande. Existem pessoas que servem a Deus. Eu gostaria de chamar aqui todas as pessoas que têm servido nesse ministério. Todos os líderes de ministérios. Você que faz parte da liderança, você que é líder dos jovens, dos adolescentes. Você que é líder dos casais. Eu tenho uma lista grande aqui. Eu gostaria que você viesse, para eu não ter que chamar pelo nome. Eu, como seu pai espiritual, eu quero lavar o pé de vocês aqui nessa manhã. E quero fazer esse ato publicamente para a igreja. Gostaria que vocês viessem aqui e fizessem uma fila. Para que vocês que têm servido aqui me tenham como exemplo. Não tem problema se a meia estiver furada. Ninguém vai olhar isso agora. Igreja, essas pessoas, vocês podem ver, são todos jovens, exceto com aquele que se abaixou ali. Ô Valentim, você levanta. Essas pessoas poderiam estar em qualquer outro lugar. São pessoas capacitadas, pessoas talentosas, pessoas que têm capacidade de desenvolver qualquer trabalho que elas queiram e serem bem-sucedidas pela sua capacidade. Mas eles escolheram servir ao Senhor. Eles escolheram gastar parte da sua vida servindo a igreja. Nenhum deles aqui nunca ganharam um centavo nessa igreja. Certamente ganharão quando Deus abrir as portas para nós. Vocês serão abençoados. É só uma questão de tempo. Isso já está escrito nos céus. Mas nenhum deles nunca me questionaram a respeito de dinheiro, de salário. Muito pelo contrário. Às vezes nós temos que estar correndo atrás deles para saber o que está acontecendo, para poder ajudá-los, muitas das vezes. Mas eles estão aqui gastando parte da sua vida, parte da sua juventude. Na verdade, eles estão na melhor fase da vida deles. Você precisa entender isso como igreja.
Eles estão na melhor fase da vida deles. Eles trabalham, eles estudam, eles têm famílias, têm filhos, ajudam pessoas no Brasil, ajudam famílias no Brasil. Mas todos eles têm pago um preço enorme nessa igreja. E eu os amo muito. Eu os amo muito. E tem até um pouco de ciúme por cada um deles. Então pense 2, 3, 10 vezes antes de falar alguma coisa desses homens aqui. E dessas mulheres. E eu quero, diante da igreja, agradecer a Deus pela vida de vocês. Pelo trabalho que vocês têm realizado nessa casa. Pelo coração que vocês têm tido pelo reino de Deus. Por vocês estar dedicando a juventude de vocês para o reino de Deus. Eu sei que muitas das vezes não é fácil. Eu sei que muitas das vezes vem um cansaço. Eu sei que muitas das vezes vem a preocupação. Eu sei que muitas das vezes vem o questionamento. Será que eu vou dar conta de fazer ou não vou dar conta de fazer? Mas vocês têm sido fiéis nessa casa. Vocês têm sido guerreiros nesse lugar. E eles são, irmãos, as pessoas que têm cuidado dos ministérios dessa igreja. Eles são a liderança da igreja. Quando os teus filhos estão em alguma atividade que a igreja está envolvida, eles estão juntos. Quando acontece alguma coisa que vai ser realizado na igreja, eles estão perto. Quando você vê algum vídeo, alguma mensagem, um comercial na internet, eles estão por trás de tudo isso. O som estando bom ou estando ruim, existem pessoas lá atrás pagando preço para que você ouça alguma coisa. Muitos deles chegam aqui 7, 7:30 da manhã todos os domingos para entregar um melhor louvor ao Senhor. Eu estou aqui para servir vocês. Se o meu ministério não conseguir servir vocês, para mim não faz nenhum sentido pastorear aqui. Amém? Eu não teria palavras para conseguir expressar o que o Carlinhos e a Tati representam para nós. Representa para essa igreja. Foi aqui que eles foram ungidos pastores. E eles têm sido uma bênção para esse lugar. Têm pago o preço. Muitas das vezes eles trabalham, eles estudam e têm 2 filhas lindas. De vez em quando você vê correndo por aí. Às vezes eu não sei se são algumas meninas ou são 2 anjos correndo. De tão lindas que são. E eu não estou falando isso, irmãos, para emocionar você e nem para que você fique pensando que nós estamos bajulando alguém, não. Eles não precisam disso. Nenhum deles aqui. Eu simplesmente estou honrando a quem tem honra. E vocês, todos vocês têm essa honra. Por isso que eu faço questão de fazer esse ato. Carline trabalha e estuda. Agora ele não está estudando, graças a Deus. Agora ele não está estudando, a minha vida fica mais fácil. Mas mesmo assim, quando ele estuda, muitas das vezes ele saiu da faculdade, saiu da escola e me liga: pastor, você está precisando de alguma coisa? E muitas das vezes eu estava precisando. Depois de um dia de trabalho, um dia de escola, muitas das vezes ele vem aqui para a igreja e nós ficamos aqui horas resolvendo questões. Ele tem 2 filhas, tem uma família. Nós temos que honrar esses homens de Deus. Nós temos que honrar pessoas que têm priorizado a obra do Senhor. Você precisa honrar essas pessoas. E eu agradeço a Deus pela vida desse casal.
Eu os considero meus filhos, apesar de não ter idade para ser seus pais. Mas eu os considero os meus filhos. E eu os amo muito. Eu gostaria que a igreja, com o mesmo amor, honrasse esse casal. E como sempre, vocês vão me ajudar. Vocês vão estar comigo lavando os pés dessa equipe maravilhosa. Cada um de vocês representa um presente para mim. Cada um de vocês representa uma oração respondida. Cada um de vocês representa uma área no reino de Deus sendo desenvolvida. Não existe presente no céu que possa pagar isso. Não existe dinheiro na terra que possa pagar esse serviço. Mas eu quero ser esse exemplo de humildade e de serviço. E que vocês passem esse exemplo para a igreja. Aonde vocês forem e levarem o nome do Senhor, saiba que vocês estão lá para servir. Nessa igreja nós não aceitamos juízes. Nessa igreja nós não aceitamos pessoas que vêm julgar outras pessoas. Se você tem essa semente no teu coração, eu vou te avisar logo. Você tem vida curta nesse lugar. Você tem vida curta nesse lugar. Mas se o teu coração é para servir, você achou a casa da sua eternidade. E eu quero fazer esse ato. Vamos ficar adorando ao Senhor. A igreja vai ficar ligada, orando ao Senhor, orando por essas pessoas. Se você sentir de Deus de vir aqui botar a mão na cabeça dela, na cabeça dele. Você sentir aqui de botar a mão nos ombros deles e orar por eles. Faça isso. Faça isso. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Fique à vontade, fique tranquilo. Nós vamos servir vocês agora. Isso vai abrir muitas portas no mundo espiritual. Fique ligado. A todas as alturas, onde ouço a tua voz, que fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai e prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava os pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de
1 Coríntios 11, a partir do verso 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças, e depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Faça isso em memória de mim. Assim também, depois de jantar, ele pegou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo teu sangue. Cada vez que você beber deste cálice, faça isso em memória de mim. Amém? A Santa Ceia, ela tem um ensinamento muito profundo, muito forte. Existem dois pontos muito importantes na Santa Ceia. Que é quando Jesus ergue o pão e parte o pão. Porque o princípio da ceia do Senhor, ou da Santa Ceia, era que as famílias se reunissem e trouxessem pães e vinhos das suas casas, e trouxesse o melhor, para se assentar numa mesa, e ali todos colocarem o seu pão e o seu vinho sobre aquela mesa, e todos sentariam ao redor da mesa, e comeriam igualmente. O segundo ponto da ceia, que o texto nos ensina, é que quando você comer e beber, toda vez que você fizer esse ato, você anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. O primeiro ponto é partir o pão. O segundo é anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Mas entre os dois pontos, o mais principal, o mais importante, o que Jesus ali dá mais ênfase, é o partir do pão. Porque o partir do pão fala de um Cristo vivo. O partir do pão fala de um Evangelho vivo. O partir do pão fala de um Deus vivo. Vocês pararam, eu vou parar também. E quando você volta alguns versos antes do 23, você vai ver Paulo exortando aquelas pessoas. Eles estavam numa ceia. E Paulo começa a dizer àqueles homens, àquelas famílias: essa não é a ceia do Senhor. Essa é a sua própria ceia. Sabe por quê? Porque eles mudaram a forma que era feita. Cada um trazia o seu alimento, o que tinha de melhor, mas sentava com sua própria família. E ali comiam e bebiam. E outros que não tinham condição, comia menos. E outros que não tinham nada, não comia nada. Por isso que o texto vai dizer: alguns de vocês não têm o que comer, e outros estão embriagados, porque tinha muito vinho. E a ceia não se tratava disso. A ceia se tratava de partir o pão. A ceia fala de comunhão, fala de igualdade, fala de assentar na mesa como iguais, sem diferença. Não existe grande ou pequeno, não existe maior ou menor, mas todos na mesa do Senhor, filhos. E a religião durante um tempo conseguiu usar isso para tirar os filhos da mesa, botando como parâmetro de aferidor de pecado. E muitas pessoas, muitos filhos, deixaram de sentar à mesa do Senhor, porque a igreja disse que eles tinham pecado. E é verdade, todos nós temos pecado. Mas lá em 1 João, eu gostaria que você ouvisse isso com atenção. 1 João 1, 8 e 9 diz assim: se dissemos que não temos pecado,
estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto, e Ele perdoará todos os nossos pecados e limpará toda a nossa maldade. Você não pode deixar de participar da mesa do Senhor porque você tem pecado. Sabe por quê? Porque aqui dentro desse lugar não existe ninguém que não tem pecado. E aquele que diz que não tem é mentiroso. Mas o que o texto está nos ensinando, de 1 João, é que você, sendo pecador, corra aos pés do Senhor, peça perdão e Ele vai te perdoar. Eu gostaria que todos nós participássemos hoje da ceia do Senhor. Todos nós, assim como era feito nos tempos antigos, todos nós como filhos de Deus, vamos estar ao redor da mesa, participando do corpo e do sangue de Jesus. Mais importante do que comer e beber, é você partir o pão. Mais importante do que comer e beber o vinho, é você partir o pão com seu irmão. Gostaria que o pastor Carlos viesse aqui, pastora Tati, pastora Daga. Partir o pão é mais importante do que tomar o vinho e comer dele. Quando Paulo exortou o povo, ele exortou a respeito do partir do pão que tinha parado, não estava acontecendo. Reparta o seu pão com o seu irmão. Reparta o seu pão com o seu irmão. Em nome de Jesus. Nós vamos orar. Eu quero que todos participem dessa mesa. Se você tem algum pecado, e você aprendeu que você não é digno de estar aqui, deixa eu te falar mentira para você. Você tem liberdade, tem acesso a essa mesa, você é filho. Você tem liberdade, tem acesso a essa mesa. A Bíblia nos ensina a pedir perdão a Deus. E Ele vai nos perdoar. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, queremos te agradecer, Senhor, pela Tua presença neste lugar. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor se fez real neste lugar aqui nesta manhã, Pai. Estamos aqui na Tua mesa, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para celebrar, Senhor, o sacrifício do Senhor na cruz. Em nome de Jesus. Nós agora, como um ato representativo, nós declaramos, Senhor, que esse é o Teu corpo e esse é o Teu sangue. Sangue, Senhor, que foi vertido na cruz por nós. Que nos dá, Senhor, a salvação, acesso à salvação. Que nos livra do pecado, Senhor. Que nos perdoa, Pai. Em nome de Jesus. Nós agora, Senhor, queremos fazer parte, Senhor, da Tua mesa, Senhor. Queremos assentar contigo, Senhor. E fazer, Senhor, parte da ceia, Senhor, Senhor. Participar, Senhor, da ceia do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estaremos partindo o pão. Você vai sair do seu lugar, pegar um pedaço desse pão, e você vai ficar por aqui mesmo. E você vai pegar o seu cálice. E todos juntos, esperando um pelos outros, iremos cear nessa noite, nessa mesa. Em nome de Jesus. Todos entenderam? Pode partir o pão. Como a neve, aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue,
Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Faça isso em memória de mim. Participe agora do corpo de Jesus, em nome de Jesus. Comamos todos agora em nome de Jesus. Nada além do sangue de Jesus. E eu sou livre. E eu sou livre. E nada além do sangue. E nada além do sangue de Jesus que nos faz, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. E nada além do sangue, e nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Assim também, depois de jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem este cálice, faça isso em memória de mim. Todos têm um cálice aí? Gostaria de, antes de você beber, você trocasse com o seu irmão e abençoasse a vida dele. Lance agora uma palavra sobre a vida do seu irmão em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa a vida do seu irmão agora em nome de Jesus. Declare sobre a vida dele e sobre a vida dela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia.